E aí, quem é que nunca foi ao Google e digitou: qual o melhor livro de história sobre? Falar qualquer coisa é um reflexo, né? A gente quer aquela resposta pronta, o livro perfeito que vai resolver tudo. Só que quando a gente fala de história com H maiúsculo, essa busca, bom, ela é bem mais complicada do que a gente imagina. Então, a grande pergunta é: o que de fato faz um livro de história ser o melhor? E olha, a resposta não é uma listinha simples de top 10. Na verdade, ela diz muito sobre o que cada um de nós busca quando lê sobre o passado. Porque assim que a gente começa a procurar, nossa, é uma avalanche de opções. A gente se depara com títulos super aclamados como SPQR, da Mary Beard. Esse é o livro sobre a Roma Antiga. Ele consegue ser denso e, ao mesmo tempo, super acessível, tanto para quem está começando quanto para quem já entende do assunto. Aí, na outra ponta, aparece um tipo de blockbuster como o Sapiens, de Yuval Noah Harari, um best-seller mundial que pegou a história da humanidade e a conta de um jeito totalmente diferente, né? Porque ele aborda as grandes revoluções, a cognitiva, a agrícola, a científica, tudo de uma forma que prende a gente do começo ao fim. E, claro, a gente não pode esquecer de obras que batem fundo, como As Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano, um livro que traz uma perspectiva nossa, super forte, essencial sobre a nossa própria história. Então, com tanta coisa boa, cada uma sendo a melhor à sua maneira, por onde a gente começa, né? Fica a dúvida. Para tentar organizar essa bagunça, a gente vai seguir um roteiro. Primeiro, vamos entender essa nossa mania de buscar o livro perfeito. Depois, vamos ver o que os leitores comuns curtem e o que os especialistas levam a sério. Aí, a gente vai ver o que é que faz um livro ser um clássico de verdade e, para fechar, a gente monta um guia prático para ajudar na hora da escolha. Beleza? Vamos lá, porque essa busca maluca por uma lista é bem simples, na verdade. No meio de tanta informação, a gente quer um atalho, um guia seguro que mostre o caminho e faça a gente ganhar tempo. Agora, vamos dar uma olhada na primeira perspectiva: o público. O que a maioria das pessoas, os leitores em geral, mais valoriza num livro de história? O que faz um livro virar febre e aparecer em todas as listas de mais vendidos? Olha, se a gente está em dias de compras e avaliações online, a gente vê um padrão bem claro. O leitor comum quer uma linguagem que flui, que seja gostosa de ler, quase como um romance. Elementos visuais, tipo ilustrações, mapas, gráficos, isso ajuda demais. Um conteúdo bem organizadinho, resumos para dar uma visão geral e até os detalhes práticos, como o tamanho da letra que não cansa a vista e um preço justo, contam muito. Resumindo, o que ele quer é uma experiência de leitura que seja agradável e fácil. E esta tabela mostra isso perfeitamente. Dá uma olhada em como as avaliações do povão funcionam. Os prós e contras são super práticos. Ilustrações fascinantes e fonte confortável são pontos positivos. Já páginas muito finas ou falta de profundidade são os pontos negativos. É uma avaliação totalmente focada na experiência de ter o livro na mão e na leitura em si. E às vezes, o melhor livro é simplesmente aquele que serve para alguma coisa bem específica. Olha só este comentário de um usuário do Reddit. Quero escrever uma história de fantasia, mas seria legal ter alguns livros de não ficção como referência/inspiração. Para essa pessoa, o melhor não tem a ver com rigor acadêmico, mas sim com ser útil, com ser uma fonte de inspiração. Mas está tudo ok. Agora a gente vira o disco completamente. Vamos ver o lado dos especialistas, o que os historiadores, o pessoal da academia levam em conta na hora de criar um livro de história. Aqui o papo fica bem diferente. Para o especialista, a palavra-chave é historiografia. O que é isso? Bom, não é só sobre o que está sendo contado, mas principalmente sobre como a história foi escrita. Que métodos o autor usou, que fontes ele consultou e, mais importante, quais foram as ideias e teorias que guiaram a pesquisa dele. Então, aqui a gente vê o choque de dois mundos. Enquanto o leitor comum está preocupado com o visual e se o livro é fácil de ler, o acadêmico está de olho na credibilidade do autor, na profundidade da pesquisa, se as informações estão corretas e, principalmente, se ele usou fontes primárias, documentos da época. Um pergunta: a letra é boa? O outro pergunta: a fonte documental é confiável? São preocupações bem diferentes. E o que mostra que é um trabalho sério, academicamente bom?
A formação do autor, o uso de fontes variadas, o fato dele admitir que pode ter um viés na sua análise, a contribuição que o livro traz para os debates da área e até a gentileza de sugerir outros livros para quem quiser se aprofundar. Um livro acadêmico não te dá só resposta, ele te dá mais perguntas e caminhos. E tudo isso leva a gente para uma questão ainda mais filosófica, digamos assim. Talvez a busca não seja pelo melhor, mas sim pelo influente, pelo clássico. O que exatamente faz um livro de história virar um clássico? O escritor Ítalo Calvino tem uma definição que eu acho incrível. Um clássico é o livro ou autor que nunca termina de dizer o que tinha para dizer. Pensa nisso. O valor de um clássico não é dar a palavra final sobre um assunto, mas, ao contrário, é a capacidade de continuar relevante, de gerar novas perguntas, mesmo décadas ou séculos depois. Para a gente entender como esses clássicos são escolhidos, olhem só esta linha do tempo. Ela se baseia numa análise da famosa coleção Os Historiadores e mostra uma coisa curiosa, um hiato de quase 1.400 anos. A coleção pula de Flávio Joséfo, lá no século I, direto para Lorenzo Valla, no século XV. Ou seja, todos os historiadores da Antiguidade Tardia e da Idade Média foram simplesmente ignorados. Isso mostra que a própria ideia de clássico é uma escolha, uma construção que tem suas preferências e, claro, suas exclusões. E quem é que costuma entrar nessa lista seleta, então? Nomes como Heródoto, Tucídides, Ranke e Marx são caras que, sem dúvida nenhuma, mudaram o jeito de pensar a história. Mas é importante notar que eles representam uma tradição bem específica, né? Quase toda europeia. Beleza, depois de tudo isso, a gente volta para a pergunta inicial. Como escolher um livro? O segredo, então, é criar o nosso próprio kit de ferramentas, não para achar o melhor livro do mundo, mas para encontrar o melhor livro para a gente. Vamos montar esse kit. Vamos aos pontos. Passo 1. Qual é o meu objetivo? Eu quero inspiração, quero ter uma ideia geral ou quero um estudo profundo? Passo 2. Quem é o autor? Qual é a área dele? É confiável? Passo 3. Qual é a abordagem do livro? É mais uma história contada, é mais analítico, foca em imagens? E, por fim, passo 4, como este livro se encaixa no todo. Ele está resumindo o que já se sabe, dá uma visão nova ou está questionando tudo que a gente pensava? No fim das contas, o melhor livro de história é aquele que responde à sua curiosidade do momento, que desafia o que você já sabe e, principalmente, que te faz pensar. Porque a história de verdade não está só dentro dos livros, mas nas perguntas que a gente faz para eles. E aí, qual vai ser a sua próxima pergunta?